Diz assim a palavra de Deus, cujo tema deste salmo é a onipresença e a onisciência de Deus. Salmo 139, a partir do versículo de número 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando, em segredo, fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria contigo. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastassem de mim os assassinos, homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam, não detesto os que se levantam contra ti, eu os odeio com ódio absoluto, considero-os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Palavra do Deus Altíssimo. Pela manhã, consideramos que a máxima socrática que se tornou a máxima do humanismo ao longo dos séculos é: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, como filósofo, ele desafiou o homem a autoconhecer-se, para que ele pudesse conhecer o mundo e pudesse também conhecer os deuses, segundo ele. Conhece-te a ti mesmo. O homem, o centro de todas as coisas. Mas nós sabemos que é o conhecimento de quem Deus é a solução para nos compreender e compreender a vida e o mundo. Conhecer a Deus. E a grande tragédia cristã da igreja e do mundo de modo geral é não conhecer a Deus. A partir da sua autorrevelação, a partir das Escrituras Sagradas, onde temos o registro do que Deus revelou. O que se pode conhecer de Deus, porque não se pode conhecer tudo a seu respeito, está manifestado, porque Deus manifestou, através da natureza e através da revelação especial, a sua palavra. Conhecer a Deus é fundamental. As atitudes equivocadas, reprovadas e repugnadas por Deus são atitudes de quem não conhece a Deus. Por exemplo, quando Jesus no Sermão do Monte diz: quando orardes, quando derdes esmola, quando jejuardes, então saiba que Deus, que conhece o coração, as intenções, as motivações, os propósitos, Ele não se deixa enganar,
e nem iludir. Então, não acredite que a sua religiosidade praticada na frente das pessoas, para por elas ser visto, elas, de algum modo, enganarão a Deus. Quando Deus diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, Ele está denunciando uma religiosidade que promovia cultos, cerimônias, festas grandiosas, apoteóticas, mas Deus conhecia o coração dos adoradores e sabia que eram corações afastados dele. Portanto, quando você conhece quem Deus é, você é liberto da hipocrisia. Você é liberto do equívoco de pensar que você pode, com uma religião, agradar a Deus, subornar Deus, convencer a Deus. Não pode. Quando nós vivemos uma falácia, no Salmo 94, por exemplo, o salmista denuncia aqueles que diziam, podemos fazer o que quiser e bem entender, Deus não vê, ou não está nem aí. E o salmista pergunta, aquele que fez os olhos não verá? Aquele que fez os ouvidos não ouvirá? É uma dedução lógica. Se Deus criou a visão, Ele não vê? Se Ele criou a audição, Ele não ouve? Como imaginar que podemos ser o que somos, na ausência dos que nos conhecem, fazer o que fazemos, e que Deus não sabe? Portanto, o princípio da sabedoria não é conhece-te a ti mesmo, é conheça a Deus. E o que Ele diz a teu respeito e a meu respeito. E Ele diz que nós somos seres caídos e pecaminosos. E, portanto, se nós conhecermos a Deus, nós seremos libertos dos equívocos. E o Salmo 139 nos ensina a respeito da onisciência divina. É o conhecimento pleno, total, absoluto e exaustivo de Deus. Tudo, absolutamente tudo o que acontece neste universo, Deus sabe. Quantos cabelos cada um de nós tem na cabeça? São bilhões de seres humanos, Deus sabe. Não cai uma folha, um pardal, Deus sabe. Esse conhecimento, como o salmista declarou, ele é elevado demais para pessoas finitas como nós. Mas a verdade é que Deus conhece tudo e todas as coisas. Também é verdade da sua onipresença. Deus não é a natureza não é Deus. Deus está em toda parte, mas Deus não faz parte. A criação é distinta do Criador. Essa visão de panteísmo, de que Deus está nas coisas e as coisas são divinas, ela não é bíblica. Deus é transcendente, está além e acima da criação, distinto da criação. Deus, Ele está em toda parte, não tem uma galáxia, não tem uma estrela morrendo ou nascendo, não há nada, absolutamente nada, não há lugar, não tem metro quadrado onde Deus não esteja. Nós não somos capazes de entender a grandeza de Deus, mas o Salmo nos ensina que Ele está em toda parte e Ele conhece tudo e todas as coisas. Por isso o salmista diz, Senhor, Tu me conheces. Eu posso me desconhecer. As pessoas podem não saber quem eu sou, porque eu represento diante das pessoas. Eu oculto o meu caráter. Eu me calo, não vou emitir meus juízos de valores para que as pessoas não saibam as minhas verdadeiras crenças, os meus verdadeiros princípios que norteiam a minha vida. Eu posso ocultar dos outros quem eu sou, eu posso me desconhecer, mas Ele está dizendo, Tu me conheces. E o conhecimento que Deus tem de nós é exaustivo, porque Ele disse, Tu me sondas. O propósito das sondas espaciais,
as que vão aí pelo espaço, ou as que descem as profundezas do oceano, onde o ser humano não pode ir, é tornar conhecido o desconhecido. As sondas vão para captar imagens, sons, materiais, para dar informação, captar o que o homem não pode. Então, o salmista entende: tu me conheces, porque tu me sondas, tu mergulhas no meu ser, no profundo do meu ser, e tu me conheces. E é apavorador saber que tem alguém que me conhece, mas é confortador também. Tudo isso nós vimos de manhã. Cada detalhe da nossa vida, deitar, levantar, sentar, andar, por onde fomos, lugares que frequentamos, pessoas com quem andamos, as palavras da nossa boca, antes mesmo de sair uma palavra, Deus já a conhece. Antes mesmo que brote do nosso coração um pensamento, de longe, Deus já sabe o que nós vamos pensar. O seu conhecimento é absoluto, é exaustivo, é total, é onisciência, é o único que conhece tudo e todas as coisas. Não há lugar para onde podemos nos ausentar dele ou fugir da sua presença. O salmista pergunta: no céu, lá estás. Nas profundezas, é Sheol no hebraico, é o mundo dos mortos, é o inferno no Novo Testamento. Lá no inferno, Deus conhece quem está lá. Deus sabe de tudo. Deus está em toda parte, está no inferno, no céu, em todo o universo. Ele está em toda parte. Não há, sim, a escuridão, eu vou apagar as luzes, ninguém me verá. É verdade, mas se eu acender, me verão. E o salmista pensou: eu vou para um lugar de escuridão. As trevas me envolverão, me encobrirão. Para Deus as trevas e a luz é a mesma coisa. Deus é espírito, portanto não há como, não há onde se esconder de Deus, escapar de Deus, estar ausente de Deus. É absolutamente impossível. Por isso é uma tolice a hipocrisia religiosa. É uma tolice quando eu faço o bem e eu quero que as pessoas observem para dizer: que pessoa boa. Quando eu canto, eu prego e eu digo que é para a glória de Deus, mas no fundo eu fico na expectativa dos elogios dos irmãos, porque Deus conhece tudo que nós fazemos, tudo que nós somos. Até quando nós vamos fazer um ato de bondade, está maculado e manchado com a nossa soberba, a nossa vaidade. Deus conhece tudo e todas as coisas. E é por isso, meus irmãos, que nós, se tivermos uma boa doutrina de Deus, conhece a Deus, foi o que Davi disse para Salomão. Salomão começou a reinar com 40 e poucos anos de idade, aproximadamente. Cresceu indo ao templo, cresceu indo às festas, ouviu tudo sobre a criação, sobre o Egito, a redenção, tudo. E sabe o que Davi disse para Salomão? Conheça o Deus de teu pai. Porque ele podia conhecer a partir das informações recebidas, como os nossos filhos. Mas ele precisava conhecer a Deus diretamente, saber quem Deus é. Quando você sabe quem Deus é, então você anda na presença dele. Você pode estar sozinho, num país distante, onde ninguém estará ao seu lado. Mas o que você pensar e fizer, você está diante de Deus. E quando você conhece a Deus, então você tem uma outra vida, porque você sabe que Ele é onisciente e Ele é onipresente. Jonas estava dentro do grande peixe, o grande peixe no fundo do oceano, Deus estava lá com ele. Deus está em toda parte, Deus conhece tudo e todas as coisas. Assim, nós não subornamos, enganamos a Deus. Nós somos um livro aberto
estamos descobertos, estamos expostos aos olhos do Senhor. E Jeremias pergunta: Senhor, não é a verdade que os teus olhos procuram? Porque Deus disse: buscar-me-eis, e Ele garantiu: e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Por isso muita gente busca e não encontra Deus, porque Deus sabe que não buscou de coração, porque Deus se permite achar quando Ele vê alguém que o busca de todo coração. Então, nós estamos diante do Altíssimo. Isso é confortante, porque Deus sabe quem eu sou, mas também é apavorador, porque eu vou prestar contas com Ele, eu serei julgado por Ele, por aquele que sabe quem eu sou. Se eu sou uma farsa, se eu sou um ator, se Jorge Max é apenas um ator que está cumprindo um papel no teatro da igreja, se isso aqui é um baile de máscaras, e eu estou com a máscara de pastor, e você com a sua, Deus sabe de tudo. Então é uma ilusão, é um equívoco profundo, que é produto da falta de doutrina, do desconhecimento de quem Deus é. Os olhos de Deus buscam a verdade, e Deus nos quer, e Ele sabe quem nós somos. Queridos irmãos, o salmista prossegue dizendo: Tu me formaste o meu interior. Ele está falando da alma, da psique, do nosso espírito. A alma humana, o corpo humano é lindo, é fascinante. Eu não sou médico, não estudei o corpo humano, mas o pouco que eu vejo, o pouco que eu leio, é para babar. Você fica extasiado, tremendo. É um organismo espetacular que Deus fez. É de provocar em nós mesmos louvores, a inteligência, a capacidade do Criador. Mas não é só um corpo. O homem não é uma alma que encarnou. Ele é um corpo que foi vivificado. Deus primeiro fez do pó da terra o corpo, e Ele soprou o fôlego da vida. O ser humano é um corpo vivificado, não é uma alma encarnada. Não existem almas pré-existentes que se encarnam. Desde o momento, naquele momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali começou você. Você não existia antes daquele momento. Ali você começou. O seu ser começa ali. E o seu interior, uma alma, um coração, é um universo. As diversas correntes de psicologia que existem mostram que é tão complexo a alma humana que há muitas teorias para tentar explicá-la e curá-la. E há várias propostas e até contraditórias e distintas de terapias, porque a alma humana é muito complexa. Fala-se em inconsciente, e de trazer à tona a consciência é um universo. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste como se fosse um artesão no ventre de minha mãe. Irmãos, hoje você olha um chip e ali está tudo pré-programado. Acionou, ele desencadeia tudo que está ali programado. A inteligência programou. Não é aleatório, não é a esmo. Se o salmista conhecesse o DNA, se ele conhecesse, não é, os genes, se ele soubesse disso, ele ficaria extasiado. E ele diz: eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Quem já viu algum vídeo na internet de uma imagem de milhares de espermatozoides nadando, entrando na trompa, indo ao encontro do óvulo, entrando no óvulo, não é? Aí as células começam a se dividir, a se multiplicar, e vai formando, é coisa linda. Você fica assim, extasiado, maravilhado com a inteligência divina.
e ali vai toda a tua herança genética e junta com a outra, é algo espetacular, e o salmista não tinha a menor ideia disso, mas ele já está dizendo, de um modo tão admirável e maravilhoso, tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. O salmista, naquele tempo que não tinha energia elétrica, era possível ver a Via Láctea. Eu não sei quantos já viram com seus próprios olhos. Tem muita luz na cidade, não dá para ver. Eu viajei de moto para o deserto do Atacama, e você pode ver lá no deserto do Atacama, de noite, de madrugada, a Via Láctea. Você fica assim, de queixo caído. É só a Via Láctea. Irmãos, essa nossa galáxia, que para nós é tremenda, é um pontinho entre milhões e milhões de outras galáxias. São milhões, com bilhões e trilhões de estrelas. É um negócio assim, tremendo. Quando eu leio um pouco destas coisas, eu fico louvando, cada vez mais amando e adorando esse Deus extraordinário que fez todas estas coisas. E o salmista, ele disse que as obras de Deus são maravilhosas. Ele volta a falar, meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo, lá no ventre materno, fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. É linguagem poética para falar do que acontecia no oculto e que não era perceptível. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E as pessoas dizem que aborto não é assassinato. Deus me viu, como nós já vimos aí, a ciência tem fotografias do embrião que ainda não tem nariz e boca, não está delineado, pernas e braços não está, é ainda amorfo, ainda está ali. As imagens hoje, não é, até coloridas, de ultrassonografias, mostram, teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. Deus nos viu, era eu, era você. Portanto, se tivesse havido um aborto, eu teria sido assassinado e você também. Aborto, Deus é contra o aborto, é assassinato. Não matarás, é o que a palavra de Deus diz. Só que entendamos uma coisa, os mandamentos foram dados num gênero literário, que é curto, grosso e objetivo. Não matarás. Mas a verdade do mandamento vai muito além de derramar o sangue. Se colocarmos positivamente, preservarás a vida. Por isso você vai ler, logo em seguida aos 10 mandamentos, Deus dizendo, se você construir uma casa e tiver um terraço, e você não faz um parapeito, e a pessoa cai e morre, você preservou a vida? Não, você matou. Se você tem um cão raivoso, que mata, você deixa por descuido o portão aberto, e ele avança numa criança e mata, você não preservou a vida da criança. Se você dirige que nem louco, e você atropela e mata, você desobedeceu. Não, eu nunca matei, matou. Não matarás, preserve a vida. Não roube o dinheiro público para ter dinheiro, para comprar remédio e atender as pessoas lá no hospital. O mandamento, a extensão do mandamento é muito longa, é muito profunda. Não matarás, preserve a vida. E o aborto é assassinato. E tem crente votando, não entra na minha cabeça nunca, votar em candidato cuja ideologia defendida claramente é a favor do aborto, do homossexualismo, da ideologia de gênero. Eu não faço política partidária do púlpito, nunca devemos fazer. O dia que um pastor fizer, botem ele em outro lugar, tirem daqui, aquele lugar de adorar a Deus. Mas nós estamos falando de valores. Valores, nós somos cristãos, nós defendemos os valores cristãos, nós não podemos nos omitir, e nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Não podemos endossar quem pratica o mal, quem apoia o mal, quem defende o mal.
não podemos. É uma questão de coerência da nossa fé com a nossa ética. Nós não podemos ter uma doutrina e uma moral que entram em rota de colisão. Nós temos que defender a vida. E nós temos que ser contra o aborto, porque teus olhos viram minha substância, ainda se informa. E no teu livro, os dias foram escritos, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Deus planejou a sua vida e a minha vida antes de nascermos, ainda no ventre da nossa mãe. E se alguém te tira de lá e te mata, ele está matando os planos de Deus para aquela vida. Está aqui. Todos os dias que me foram ordenados. Quantos anos eu vou viver? Não sei. Porque uns vivem mais e outros vivem menos, também não sei. Eles foram ordenados. O Senhor é soberano. Alguém dirá, mas como Deus pode saber de tudo da vida de todos, irmãos? Eu me lembro, já disse isso aqui, que há 40 anos atrás, uma notícia no Rio de Janeiro, que o serviço de meteorologia tinha comprado um supercomputador que processava, não me lembro se eram milhares ou milhões de informações por minuto. Se o homem criou uma máquina que processa milhares ou milhões de informações por minuto, você pode pensar que Deus não conhece por nome as trilhões de estrelas que tem no céu e os bilhões de seres humanos que tem na terra? Se o teu Deus é pequeno demais, é medíocre demais, é porque Ele não é o Deus da palavra, não é o Pai de Jesus Cristo, não é o Criador, o verdadeiro Deus, onisciente e onipresente. Todos os dias que Deus ordenou para que vivamos, o Senhor os conhecia muito bem, e está tudo registrado pelo Senhor, e Ele diz, ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos. E os pensamentos de Deus não são os nossos. Eles são mais elevados, sublimes e puros, não são os nossos. E querer conhecer esses pensamentos, eu daria tudo para saber o que você agora está pensando. Pastor, não para de falar, não é? O outro, nossa vida. Mas eu não posso. Mas Deus sabe, irmãos. Os pensamentos de Deus. Aí nós diríamos, eu queria saber o que Deus pensa. Mas Ele revelou o que Ele pensa, porque Ele falou. Quando você fala, você revela o que você pensa. O que eu estou pensando agora, os irmãos podem saber? Pois é, eu estava agora pensando em comer uma picanha. Os irmãos não sabiam. Mas eu falei. Agora os irmãos sabem. Deus falou. Ele se revelou. A palavra faz a ponte entre o interior e o exterior. Você se dá a conhecer pelo que fala e pelo que faz. Deus se revelou. Nós conhecemos os pensamentos de Deus. Nós sabemos o que Ele aprova, o que Ele reprova. Nós sabemos o que o exalta. Nós sabemos o que o entristece. Os pensamentos de Deus são conhecidos através da palavra revelada por Ele. Então, como são preciosos para mim os teus pensamentos? Como é grande a soma deles? Se eu os contasse, os pensamentos de Deus seriam mais numerosos do que grãos de areia. Vá para uma única praia que você conhecer, tente contar os grãos de areia, pois os pensamentos de Deus são maiores e mais numerosos do que todas as praias que há na terra. Quem me dera aí, meus irmãos, saindo da esfera da onisciência de Deus, da onipresença. Ele estava com você no ventre da sua mãe. Ele estava lá com você, saindo da esfera da onisciência e da onipresença divina. O salmista
ele radicalmente muda de assunto, mas ele faz a Deus a seguinte oração: quem me dera matasses o perverso, quem me dera, e se afastassem de mim os assassinos. Quem são os perversos que ele gostaria que Deus matasse? Quem são esses assassinos que eles gostariam que se afastassem deles? São homens que se rebelam contra ti. São homens que se levantam contra ti para o mal. Observe, todas as vezes que o homem se rebela contra Deus e ele se levanta, a palavra levante dá a ideia de uma sublevação, de uma insubordinação, de uma revolta, de uma rebelião. Há um levante humano contra Deus. Sempre que o homem ele se rebela e se levanta contra Deus, ele é assassino e ele é perverso. Quando você quebra os mandamentos da primeira tábua dos 10, você quebra os mandamentos da segunda, porque a primeira tábua tem mandamentos exclusivos para Deus. E quando você não teme a Deus, você não respeita o ser humano. Por isso aquele juiz disse: eu não respeito a Deus e não respeito o homem. Daquela viúva que o importunava lhe pedindo: faze-me justiça. Exatamente. E o salmista, irmãos, vamos colocá-lo dentro do contexto do Velho Testamento e de que a revelação ela foi progressiva. Ele ainda não tinha toda a luz. Já entraram num quarto de bebê, onde você coloca, não uma tomada para ligar. Quando você aperta, tem uma lâmpada de 100 watts, ela liga 100%. Você tem lá, você pode modular. E ela pode dar os 100%, mas você pode botar só 15%. A revelação foi progressiva, até que em Cristo a luz máxima da revelação de Deus. Se colocarmos esta colocação dentro do contexto do novo, da revelação que é progressiva, e ler esse texto à luz da revelação máxima do novo, nós compreenderemos que ele não quer vingança pessoal, mas ele entende que todo o mal praticado na terra, toda maldade, toda barbaridade, toda crueldade, toda exploração e toda injustiça, ela é produto e ela é consequência do fato de que o homem se rebelou contra Deus e ele se levantou contra Deus. Por isso ele deseja que Deus, ele faça justiça. E ele diz: Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Senhor, não detesto os que se levantam contra ti? O salmista não está em cima do muro, porque nós sabemos que o muro é de Satanás. Ele sabe do lado de quem ele está, ele sabe a quem ele ama, a quem ele quer ser leal, e ele não quer fazer concessões. Ele não quer assentar-se na roda dos escarnecedores. Ele se posiciona, ele refuta, ele está indignado com os inimigos de Deus. Assim como Deus disse no livro de Êxodo, ele disse também para Abraão, e ele disse para o seu povo: eu serei inimigo dos teus inimigos, e eu serei amigo dos teus amigos. Eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. O salmista está dizendo: meu amigo é teu amigo, meu inimigo é teu inimigo. Então, os teus inimigos são os meus inimigos. E como é que nós vamos compactuar com os inimigos de Deus? Como nós vamos apoiar os inimigos de Deus? Como? O salmista sabe do lado de quem ele está. Ele não é omisso. Ele se posiciona. Eu odeio os que te odeiam. Eu detesto os que se levantam contra ti. Ele diz: eu os odeio com ódio absoluto. Considero os verdadeiros inimigos. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o que é que nós encontramos lá? Infiéis, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade
contra Deus. Portanto, todo aquele que se fizer amigo do mundo é o quê? É inimigo de Deus. 1 João, não ame o mundo, não ame o que está no mundo. Quem ama o mundo não é de Deus, porque o mundo, ele está revoltado contra Deus. Jesus disse para os seus discípulos: se o mundo vos odeia, o mundo odeia o povo de Deus. Quando o mundo não odeia mais o povo de Deus, é que o povo de Deus já é tão mundano, já é tão parecido, é tão igual, compactua com as mesmas coisas, que não pode ser odiado, é parceiro. Mas Jesus disse em João 7, para os seus irmãos, filhos de Maria e de José: o mundo não vos pode odiar, mas o mundo me odeia. Como é que Jesus Cristo podia ser odiado? Hoje tem antibiótico, hoje tem tudo que os irmãos sabem, anti-inflamatório. Naquele tempo, gente, tinha nada. Ele curava. Como é que você odeia um homem que só cura, ressuscita mortos, só faz o bem? Como ele pode ser odiado, se ele só fez o bem? Porque ele denunciava o mal. Diga a uma pessoa: você está errada. Diga aí, vá numa faculdade e diga: eu sou a favor da vida e contra o aborto. Vá lá. Vá dizer numa universidade que você crê em Deus, que Deus fez o homem e a mulher, não tem ideologia de gênero, isso é coisa de Satanás, é maligno. Fale lá que isso é errado. Você vai ser odiado, escorraçado. E o povo de Deus está calado. Muita gente diz: eu não misturo fé com o meu trabalho. Já vi professores dizendo isso, e tem professores agora, lá nas escolas e nas universidades, fazendo a cabeça dos alunos com todas essas ideologias que são anticristo, antifamília, antivida, estão lá. E muitos professores calados: não, eu sou ético, eu sou profissional. Claro, você foi contratado para dar aula, não para pregar. Mas você pode se posicionar, dizer quem você é. E sempre surge algum debate, posicionar-se. Mas nós somos éticos demais. Nós não queremos ofender ninguém, e não devemos mesmo, mas nós devemos nos posicionar. Goste ou não goste, mas é meu familiar. Na minha casa não entra bebida. Na minha casa, na minha festa, não vai ter esse tipo de coisa. Se não gosta, não compareça. O crente tem que se posicionar, ele tem que ter festa cristã, do modo cristão, que glorifica a Deus, ele tem que se posicionar. A minha casa é a minha casa, isso aqui não é motel. Você é meu filho, não quer, saia. Aqui é a minha casa, é a casa onde Deus reina. Aqui não é motel. O crente tem que posicionar, ele tem que dizer a verdade. Nós não temos, irmãos, nós temos que manter essa dinâmica difícil, de odiar o pecado e amar o pecador. É difícil, porque o pecado é produto do pecador. Então você odeia o pecado, é produto do pecador. Então, de uma certa forma, nós odiamos o pecador, sim, porque ele está produzindo mal. Mas nós agora oramos e queremos que Deus tenha misericórdia dele e ele seja salvo. Mas ele é inimigo de Deus. E nós queremos vê-lo salvo, mas ele é inimigo de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo. Quem crer em Cristo não perecerá. João 3,36. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não obedece o Filho não verá a vida. E a ira de Deus permanece sobre ele. Por quê? Porque a ira de Deus permanece? Porque ele é inimigo de Deus. Então a ira de Deus permanece sobre ele. E o salmista está dizendo isso, colocado no contexto do Velho Testamento. Lendo esse texto à luz da revelação máxima do Novo, nós entendemos essa tensão entre amar o pecador, respeitá-lo, tratá-lo bem, não importa quem ele seja, mas ao mesmo tempo detestar o seu pecado e a sua maldade, e não ter medo de dizer, e não ter medo, e não se calar. Nós temos que nos posicionar, e é isso o que o salmista está dizendo. E ele termina
pedindo. Ele começou dizendo: tu me sondas, tu me conheces. E ele termina pedindo: sonda-me. Deus, mergulha dentro de mim. Vasculha o meu ser. O mais profundo da minha alma. E conhece o meu coração. Sabe o que ele pede mais? Prova-me. Irmãos, eu não sei se eu tenho coragem, porque Deus já me provou. E quando Deus prova, não é fácil. As provas de Deus não são fáceis. Prova de Deus não é uma flexão, são 100 flexões. Quem é que faz? Mas ele está pedindo: prova-me. E Deus provou Abraão. E Deus pediu a Abraão, esse filho que tu amas, que tu esperaste, quase 100 anos tu esperaste por essa criança. Eu quero ela. E quando ele estava prestes a matá-la, Deus disse: não faça mal. Agora sei. Agora. Claro que Deus já sabia, ele é onisciente. Mas ele diz: agora eu sei que tu és fiel, porque não me negaste. Nem Abraão sabia o nível de fidelidade que ele tinha. Ele só descobriu ali. Quando Deus diz: agora eu sei que tu me temes. Deus prova. Deuteronômio 8. Deus diz: eu te levei para o deserto 40 anos para te humilhar e te provar e saber o que vai no teu coração. Você só sabe o que vai no teu coração quando você é provado. Quando você é provado, quando você é testado por Deus, aí você vai revelar quem você é, o que você realmente pensa, o que você realmente crê. É a hora da verdade, é quando vem a dura provação. Tudo está dizendo: Deus te abandonou. E você, se você acreditar nisso, você está mostrando que teu coração sempre foi incrédulo. Ele não era crente. É quando Deus prova, aí nós revelamos o que está dentro de nós. E Ele está pedindo isso: sonda-me, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se dentro de mim tem uma tendência, uma inclinação, uma maldade, um mal que eu vou praticar. Vê, para quê? Para me livrar. Guia-me pelo caminho eterno, pela vereda da vida, o caminho eterno. Então Ele está pedindo: Deus, mergulhe em mim. E se o que tu encontrares em mim, que não está submisso, que não está humilhado aos teus pés, que está rebelado, que está levantado, que está fora, porque não quer, por desobediência, submeter-se, vê, me mostra e me guia pelo caminho certo. Nós sabemos que o caminho é Cristo. Nós sabemos que o caminho é a porta estreita. Nós conhecemos a verdade de que temos que nos arrepender diante de Deus. Nós seremos julgados por esse Deus que conhece a cada um de nós com uma palma da mão, que está conosco todo o tempo todo. E Ele será o nosso juiz. E nós só seremos salvos pela sua graça, pelo sangue de Cristo. Portanto, não pratique a religião batista apenas por desencargo de consciência. Quando fizer qualquer coisa, você está fazendo diante de Deus e para Deus. A doutrina de Deus nos liberta dos equívocos, não é? Você trata mal a esposa, aí Deus diz: ó, eu vou interromper as tuas orações. Só trata mal a esposa quem quer ver as orações interrompidas. E aí a gente treme, porque se Deus parar de me ouvir, o que vai ser de mim? Não é? Mas pastor, e quando a mulher dá motivo? Aí é difícil. Aí é muita oração e misericórdia, né? Muita oração, jejum, palavra, misericórdia. Viver ajoelhado não é fácil. O relacionamento humano mais interessante, o nosso Deus condiciona
o modo como ele nos tratará, ao modo como nós tratamos os outros. Esposas que são insubmissas aos seus maridos, que atropelam seus maridos, que não respeitam os seus maridos. Ora, se Deus constituiu o homem autoridade, e se a autoridade divinamente constituída é desrespeitada, quem está sendo desrespeitado? Deus. Se as esposas sabem disso, por que atropelam os maridos? Por que não respeitam? Então, irmãos, os irmãos observem que de um lado ou do outro, né, nós estamos diante de Deus. É por isso que nós temos que chorar e pedir misericórdia. Mas também nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor está conosco. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Ele está conosco, isso conforta, consola, mas também deve nos fazer temer e tremer, porque prestaremos contas com aquele que nos conhece. Se você entrou aqui e você está afastado de Deus, longe dos caminhos do Senhor, se você ainda não é uma pessoa salva, pela graça por meio da fé. Uma pessoa estava, nessa semana, fazendo a unha com a manicure, e ela me contou, a manicure recebe uma ligação, uma pessoa que estava viva ontem, foi dormir viva, contraiu uma bactéria, morreu no dia seguinte. Assim, é difícil até de acreditar. Pois é isso que você é e eu somos, essa fragilidade que a qualquer hora a gente vai. Você, se morrer hoje, você está com Cristo, você vai para Deus, ou você deu as costas a Cristo e vai para o inferno? Qual será o seu destino eterno? O céu ou o inferno? Se você estiver com Cristo Jesus, e Ele estará com você, se você se arrepender e crer. Mas se você o rejeita, Ele não estará com você. Então, você pode entregar a sua vida a Cristo agora. Mas eu já fui batizado, não importa. Eu sou criado na igreja, não importa. Minha família, nada disso adianta. Você já se converteu? Se não, converta-se ao Senhor, enquanto é tempo.